Na paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Em primeiro lugar, por termos acordados. Deus nos deu mais um dia de vida quando nós abrimos os nossos olhos e podemos levantar, aleluia, glória a Jesus, e ter um dia para fazermos dele conforme a vontade de Deus. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui, eu e minha esposa, fazendo a obra do Senhor. Quero louvar a Deus por este convite que meu amigo, presbítero Nerielto, nos fez. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, presbítero Nerielto. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Irisvan, né? Que Deus possa te abençoar grandemente. E é um prazer conhecer o Senhor. Que Deus possa estar te honrando poderosamente nesse lugar. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Amarildo. Deus possa te abençoar grandemente, o Senhor, sua família, toda a área da sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Que Deus possa abençoar também todos os demais irmãos que estão aqui, aleluias, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus e juntos meditarmos na palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que Deus deu, aleluias, glória a Jesus, me deu de presente, aleluias, que eu amo muito. Irmãos, sem mais delongas, aleluia, Jesus, hoje é um culto de libertação. Glória a Deus. E a libertação, ela vem através da palavra. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Deus, Ele colocou no meu coração uma palavra, e aleluia, glória a Jesus, eu quero compartilhar com a igreja, que fica no livro, na epístola de 1 João, capítulo 3. Nós vamos estar aqui meditando neste capítulo 3, mas eu convido os irmãos para ler comigo o verso 1, e juntos, permanecendo a Bíblia aberta, vamos estar ao decorrer do culto examinando junto a cada versículo. 1 João capítulo 3, o verso de número 1 diz assim: todos encontraram? Aleluias. Vede com grande amor, com grande caridade, algumas traduções, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados Filho de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? Coloque a Bíblia no banco, mas não feche. Vamos fazer uma oração. Aleluias. Mas antes eu quero aqui dizer que estou debaixo da bênção dos meus pastores, pastora Shirley, pastor Leonardo, ali da igreja ADGS, Assembleia de Deus, Ministério Gerando Salvação, e eu trago a saudação deles para o Senhor. Pastor Leonardo, pastora Shirley, mandou um abraço para o Senhor, para o meu amigo Nerielto, que Deus possa estar abençoando. Amém? Aleluias. Fecha os teus olhos. Neste momento vamos orar a Deus. Estamos aqui diante do Senhor. Muitas pessoas vêm para a casa do Senhor em busca de algo, mas eu quero te convidar a fazer o que realmente nós devemos fazer na casa do Senhor. Ofereça a ti a Ele. Ofereça o teu coração, a tua atenção. Ofereça a tua vida a Ele. É o que Ele quer de você. É o teu coração, é a tua atenção, é o teu glória a Deus, o teu aleluia. Às vezes nós vemos, eu vou lá ver o que Deus quer para mim, o que Deus tem para mim, mas é o oposto. É o que você tem para Ele hoje, o que você trouxe para Ele, o que você veio trazer para Ele. Aleluia, glória a Jesus. Soberano Deus e eterno Pai,
Senhor, neste momento de oração, eu quero te dar graça por esta rica oportunidade, a qual estamos aqui na tua presença. Como Paulo diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o teu corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Estamos aqui, Senhor, e ofertamos a Ti as nossas vidas, ofertamos a Ti o nosso corpo, ofertamos a Ti o nosso ouvido, ofertamos a Ti nossa atenção, ofertamos a Ti os lábios que o Senhor nos deste, para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, Senhor. Ofertamos a Ti o nosso coração, ofertamos a Ti a nossa mente, ofertamos a Ti, Pai querido, todo o nosso ser. Nesta noite, entregamos-nos a Ti, de corpo, alma e espírito, não pela metade, mas nos entregamos 100% a Ti, ó Pai. Estamos na total dependência do Teu Espírito, na total dependência da Tua palavra. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que a nossa alma necessita, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir. Meu Deus, fala conosco e aviva-nos pelo poder da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faça, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aceite-se louvando ao Senhor. Aleluias. Desde a hora que eu entrei, aleluias, que os louvores começaram, eu sinto a presença de Deus aqui. O Espírito Santo de Deus é real neste lugar. Ele está presente. E a palavra do Senhor diz que o Espírito está à porta dos nossos corações, dizendo: eis que estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração, para que Ele venha entrar e fazer não a nossa vontade, mas a vontade dEle. Que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele venha trazer mudança, transformação, que Ele venha nos moldar conforme a vontade do Pai. Aqui nós lemos a epístola de 1 João capítulo 3, e neste capítulo abordaremos sobre o tema os filhos de Deus. Esta epístola, ela enfatiza a importância do amor, da fé na vida dos filhos de Deus. E neste capítulo João fala sobre a filiação. Ele também nos encoraja a buscar a justiça e a santidade, e a superar o pecado, e a demonstrar o amor em ações concretas, em ações verdadeiras. Ou seja, que o amor não seja por palavras, como está escrito em Romanos capítulo 12, do verso 9 em diante, que o amor seja não fingido. E além disso, João, ele nos lembra da esperança que temos na volta de Cristo e da certeza da salvação oferecida pela fé em Jesus Cristo. Mas é importante nós entendermos o contexto e a finalidade do livro como um todo. Este livro foi escrito por João, o apóstolo do amor. Ele foi direcionado aos cristãos que enfrentavam diversas heresias e falsas doutrinas, naquela época. E hoje em dia não é diferente. Como nós podemos ver e presenciar tanto nas redes sociais, e quantas heresias têm sido introduzidas no meio evangélico, no meio cristão. E a Bíblia diz que por amontoar comichões ou colseiras nos ouvidos, não suportarão mais a sã doutrina e adotarão para si doutores segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios prazeres. Então, João, nesta epístola,
ele combate as heresias e as falsas doutrinas daquela época e também nos dias de hoje. Então este capítulo ele aborda temas como santidade e a justiça e a pureza e a certeza da salvação em Cristo Jesus. E como nós lemos aqui no verso 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Então João ele expressa uma surpresa em relação ao amor de Cristo, ao regenerar os crentes, ao nos dar este direito de filiação por Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 3, do verso 16 ao 17, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E no verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que fôssemos salvos por ele. Então aqui nós vemos o tão grande amor de Cristo para conosco, de que ele se fez maldito pelas nossas maldições, de que ele veio em forma de homem, ele veio padecer por mim, por você, veio como cordeiro mudo, matador, carregou um madeiro pesado, aleluia, e foi até o fim para nos darmos o direito da filiação, para sermos feitos e chamados filhos de Deus. E por esse motivo o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E no verso 2, convido a igreja a acompanhar comigo em sua Bíblia. João continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós fomos alcançados por este amor. Quando ele diz: quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor é este? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então este grande amor de um Pai dá o seu único Filho por mim e por você, para hoje estarmos aqui e sermos feitos filhos de Deus. Então aqui no verso 2, João continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, ou capítulo 1, no verso 12. Glória a Jesus. Hoje eu quero aproveitar esta oportunidade para explanarmos bem a palavra de Deus, porque a maior vitória de um cristão é ter o conhecimento do seu Senhor. E Jesus diz: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Então, através da examinação, aleluia, da meditação das Escrituras, que nós nos aproximamos dele, e de que a própria palavra nos transforma dia após dia. Hoje estamos em um culto de libertação, e a libertação não é adquirida através de grito, de pulo, não, é através das Escrituras. É a palavra que liberta, não sou eu que liberta. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Jesus diz: eu sou a videira, e a vara de si mesmo não pode dar fruto, e sem mim nada podereis fazer. 1 João, ou seja, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 12, aleluias, ao verso 13, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então aqui no verso 13 diz: os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade, ou seja, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E no verso 1 Coríntios, aleluia, glória a Jesus, capítulo 15, no verso 53 ao 57. Ao 57 diz assim: porque aqui nós lemos no verso 2: mas agora somos chamados filhos de Deus, vírgula, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque hoje somos homens, hoje nós estamos em corpo presente, na carne, hoje somos em forma de pecado. E no ponto, depois tem um ponto e diz: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é o veremos. Como isso? Quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Mas sabemos que, aleluias, quando Ele, ou seja, ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que está dizendo isso? 1 Coríntios capítulo 15, do verso 53 ao 57 diz: porque convém que isto que é corruptível, fala do nosso corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que isto é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e também aqui, aleluia, glória a Jesus, em 1 Tessalonicenses, também tem um pedaço um texto que dá para nós ter uma noção de como nós seremos naquele dia. Este corpo que você tem, que às vezes você sente frio, você sente dor, você sente fadiga, sente cansaço, a Bíblia diz que vai ser transformado num momento, num abrir e fechar de olhos, pelo novo corpo, pelo um corpo de glória. Porque aqui nós, aleluia, vemos que, mas sabemos que quando Ele se manifestar, fala de quem? Ele quem? Jesus Cristo. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E quando Ele vai se manifestar, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Paulo, ele responde alguns questionamentos dos tessalônicos, que eles indagavam, dizendo, aqueles que morreram depois de aceitar Jesus, eles vão participar do arrebatamento. Aí Paulo, ele diz: não quero porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não, ou seja, para que não vos entristeçais como os demais quem? Como aqueles que murmuravam, que indagavam, que, aleluia, discutiam acerca desse tema. Ele diz: não quero que sejais ignorantes, ou seja, que entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com Ele. Aleluia, Senhor. E no verso 15 diz: e dizemos-vos
pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. Aleluia, glória a Jesus, juntamente com Ele nas nuvens. Glória a Jesus. Então essa é a esperança. Então, aleluia, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Jesus. E no verso 3, aleluia, diz: e qualquer que nele tem esta esperança. Agora começa, aleluia, glória a Jesus, a apertar para a igreja, porque todos querem ir ao encontro, todos querem a salvação, todos querem, aleluia, estar prontos, todos querem, aleluia, estar preparados naquele dia, sim ou não? E aqui no verso 3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança, a esperança da salvação, aleluia, glória a Jesus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aí fala da santificação, aí fala, aleluia, glória a Jesus, da santificação. No verso 3, aí nós lemos aqui em Tito, capítulo de número 2, glória a Jesus. Acredito que os irmãos estavam esperando uma palavra explosiva, uma palavra impactante, mas eu vou de acordo à vontade do Espírito Santo. Eu não sei por qual motivo que Deus queria que eu trouxesse esta palavra, mas aleluia, a palavra do Senhor não volta vazia. Aleluias. Tito 2,14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aqui nos trata de que Jesus, Ele não morreu na cruz simplesmente para nos dar uma vida bem-sucedida, como muitos pregam, uma vida, aleluia, de prosperidade, como muitos ensinam. Aqui diz: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E no livro de Tito, epístola de Paulo, ou seja, Tito 2, no verso 14 diz: o qual, aqui fala de Jesus, se deu, ele deu a si mesmo, ele não foi, aleluia, à força, mas ele se entregou. Por que ele fez isso? Para nos remir de toda a nossa iniquidade e purificar. Fala de santificação, fala de limpeza, fala de regeneração, aleluia, fala de uma transformação verdadeira, para purificar para si, não para nós, não para agradar o homem, não para, aleluia, massagear o ego do homem, mas ele se deu a si mesmo para nos purificar e, aleluia, de toda iniquidade, para nos santificar, aleluia, para purificar para si mesmo, para si, para ele, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que ele diz no início da filiação, aleluia, dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus, nós lemos aqui no livro, aleluia, glória a Jesus, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 1 ao 2, diz:
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, Glória a Deus. e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então Jesus, Ele deu a si mesmo, Ele, aleluias, deixou o exemplo, para que venhamos seguir o exemplo dele. Ele diz: segue, pois, as minhas pisaduras, sede, pois, meus imitadores. E Paulo diz no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos amados são aqueles filhos queridos. Os filhos amados são aqueles que querem honrar o seu pai. São aqueles que não têm alegria em desonrar o seu pai. Aqueles que não têm prazer em desobedecer. Aquele que, aleluias, tem cuidado em honrar, em obedecer à vontade do seu pai. E aqui no verso 3 diz: e qualquer que nele quem? Em Jesus, tem esta esperança. Que esperança é esta? A esperança da vinda do Senhor, que estão esperando Ele, aleluia, glória a Jesus. De bom ânimo, Ele diz: purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E no verso de número 4 diz: qualquer que comete o pecado, comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Irmãos, esta é uma palavra forte, é uma palavra dura, mas duro mesmo vai ser naquele dia, se Ele olhar para mim e dizer: eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Duro vai ser naquele grande dia, pastor, se Ele olhar para mim depois de algum tempo pregando a palavra na casa do Senhor, chorando na presença de Deus, e Ele olhar para mim e dizer: quem é você? Eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. Então a palavra do Senhor está aqui falando que nós devemos nos purificar. Nos purificar de quê? Do pecado, da iniquidade. E que pecados são estes? Nós lemos em Gálatas, capítulo de número Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, no verso 19 e diante, porque purificar de quê? Aqui diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, purificar de toda a obra da carne, de toda. Às vezes nos purificamos de alguma coisa, mas a ira ainda está aí. Às vezes nos purificamos de alguma coisa, mas ainda o orgulho está aí. Ainda tem inveja. Não estou dizendo que você tem, mas eu estou pregando a palavra. Estou falando que a palavra do Senhor está me direcionando, e o Espírito do Senhor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Ora, quando vocês estiverem um tempo, pesquise quais são estes pecados. O pecado da lascívia, o pecado da idolatria. Idolatria não é simplesmente aleluias, você idolatrar uma imagem de escultura. Às vezes você se auto-idolatrar também é idolatria. O amor ao dinheiro, que diz que a avareza também é idolatria. Então tem vários tipos de idolatria. Feitiçaria não é somente macumba. Feitiçaria também é oração contrário. É orar para Deus tirar, ou seja, para Deus fazer algo contra alguém. Também é.
E a Bíblia fala que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você se rebelar contra a liderança também é como o pecado de feitiçaria. Então a feitiçaria tem várias explicações que se encaixa a ela. Então aqui, aleluias, a palavra, quando Jesus diz purifica-se a si mesmo, está dizendo para nós olhar no espelho da palavra, para as nossas próprias vidas, como diz a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice. Por que a palavra do Senhor fala purifica-se a si mesmo, examina-se a si mesmo? Porque a responsabilidade é individual. A Bíblia fala que cada um deve levar a sua própria cruz. Eu não posso buscar pela minha esposa, ela não pode buscar por mim. Eu tenho que ver ou seja, a necessidade da minha alma, e buscar pela minha própria salvação, e olhar no espelho da palavra e dizer: eu preciso mudar isso para honrar o meu Senhor. Eu preciso melhorar isso, mas às vezes nós só queremos ser abençoados, só queremos bênção, só queremos que o Senhor nos carregue no colo, que o Senhor pegue na nossa mão, nos leve para lá, nos leve para cá, mas não queremos carregar a nossa cruz. E que cruz é essa? Quando Ele diz: se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E a renúncia é essa, é purificar a si mesmo. O que é purificar a si mesmo? É tirar de mim aquilo que não agrada a Ele, é largar, é deixar, é jogar fora aquilo que não serve, aquilo que não agrada a Ele, aquilo que não honra a Ele. Tudo que não é para a glória de Deus é para a vanglória. Tudo que não é para a glória de Deus é para a própria glória do homem. A Bíblia fala que muitos, quando nós fazemos aquilo que queremos, não, mas a palavra do Senhor fala, mas foi escrita há tanto tempo e hoje já modernizou e já não é mais assim, e eu vivo do jeito que eu quero. A Bíblia fala que essas pessoas que falam dessa forma não servem a Deus, servem o seu próprio ventre, ou seja, serve a si mesmo. Elas são seus próprios deuses, porque seguem suas próprias vontades. Mas os filhos de Deus, que está escrito aqui na palavra, são aqueles que renunciam a si mesmo, que abrem mão das suas próprias vontades, que crucificam as suas paixões, as suas vontades, os seus prazeres, para honrar o seu mestre. Como Paulo fez. Paulo, ele renunciou a si mesmo. Quando ele foi, aleluia, glória a Jesus, chamado por Jesus, ele renunciou a si mesmo. Paulo não se casou. Paulo, aleluia, se dedicou totalmente ao ministério. Ele se fez eunuco pelo ministério. Se dedicou totalmente ao ministério, ao evangelho do Senhor. Mas esta decisão não é forçada, tem que ser voluntária, é uma oferta, é algo que, por amor a Ele, eu decido fazer. Por quê? Porque eu amo a Ele, porque eu amo o meu Senhor. Eu vou honrá-lo com a minha vida, com as minhas obras, com, aleluia, as minhas palavras, com o meu corpo, com os meus lábios, com os meus olhos, com a minha vida. Eu vou honrá-lo. E para isso, o que eu devo fazer? Quando eu quero fazer a vontade do Senhor, pastor, por exemplo, eu não conheço o Senhor, eu chamo o Senhor para comer na minha casa, mas eu vou perguntar para o Senhor primeiro: o Senhor gosta de jiló? Gosta? Mas se o Senhor não gostasse, e eu chamasse para comer na minha casa e fizesse uma farofa de jiló, ia ser agradável? Então, se eu quero honrar alguém, primeiro eu tenho que perguntar o que o Senhor gosta, o que o Senhor quer, como o Senhor quer. Como o Senhor quer. Às vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito, sem importar o que Ele quer, como tem que ser feito. Por que Deus, aleluia, matou Nadab e Abiú? Porque eles ofereceram fogo estranho no altar. Então nós temos que ter reverência, nós temos que honrar o nosso Deus, nós temos que se importar, porque
E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, porque ele é puro. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, do verso 15 ao 16. Quem gosta de Bíblia diz amém. Aleluia. Quem não gosta vai ficar chateado, mas glória a Deus por isso. Capítulo 1, verso 15 e do verso 16 diz: mas também eu procurei em toda ocasião. 1 Pedro, do verso 1, 15 ao 16. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança de tais coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade. Então eles viram a sua majestade, eles viram o Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter esta preocupação. Senhor, o que eu tenho feito tem sido para a tua glória, tem te agradado, como eu tenho me comportado, a postura que eu tenho tido, porque a Bíblia diz: o qual se deu, ou seja, olhai prudentemente como andais, não como os loucos, mas como os sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Os loucos andam, aleluia, desfreadamente. Loucos são aquelas pessoas que pegam a moto, o carro e saem cruzando essas encruzilhadas da cidade, sem olhar para os lados, correndo o risco de vir outro carro e ali haver uma colisão. Assim é a vida de muitas pessoas que andam, aleluia, sem pensar nas consequências, que não mede as suas atitudes, as suas ações, e vive desfreadamente. E ele diz: olhai prudentemente, sabiamente, com atenção, com cuidado, com zelo, como andais. Ele fala da conduta. Ele fala, aleluia, do nosso viver, da nossa conduta, da nossa postura como cristão. Não como os loucos, mas como os sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Ele está dizendo: Jesus pode vir a qualquer momento. Como está a tua vida? Se Jesus voltar agora, como estão nossas vidas? Como estou eu diante de Deus? Como está a minha vida? O que eu vou apresentar a Ele? Aleluias. E no verso 4 diz: qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E no verso 5 diz: e bem sabeis que Ele quem? Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, para que Jesus morreu na cruz, pastor? Foi para te fazer feliz, para nos fazer feliz. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas não temos. Então ele veio para fazer o quê? Para tirar os nossos pecados. Para tirar os nossos pecados. E quem ignora isso, irmão, não está ignorando o pregador, está ignorando a própria ordem do Senhor. Mateus fala a parábola dos dois alicerces: toda coisa aqueles que ouvem estas minhas palavras e botam em prática é semelhante a um homem prudente que edificou e construiu a tua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, tempestades, combateram com ímpeto naquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não cumprem, não praticam, não dá crédito, não quer receber, não quer aceitar, é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Naquele grande dia o Senhor vai falar. Muitas pessoas vão chegar e falar: Senhor, mas eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo, preguei, cantei, louvei, orei, curei enfermo. E Ele vai falar: mas eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. Mas todos quanto recebem essa palavra
recebe o amor, recebe Jesus. Por quê? Porque Ele, aleluia, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E quando Ele diz, segue pois as minhas pisaduras, Ele está dizendo, sede pois meus imitadores, se purifique de todo o pecado. Aí muitas pessoas vão dizer, é impossível, sim, mas as coisas se tornam difíceis quando não queremos. Mas tudo é possível quando nós queremos. Como o pastor Cláudio Duarte diz, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Mas quando nós queremos, quando nós amamos Ele de corpo, alma e espírito, nós queremos o honrar de todo o coração. Nós queremos o honrar, aleluia, glória a Jesus, não só com os lábios, mas com a nossa vida, com o nosso interior, com as nossas obras. E no verso 7, João ele diz, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. E no verso 8 ele continua dizendo, quem comete o pecado, irmãos, esta palavra é pesada, mas eu vou ter que falar, porque é a palavra de Deus. É pesada, dói, mas é a que muda, é a que transforma. Aleluia, essa palavra ela vem em mim primeiro, para depois ir na igreja. Quem comete o pecado é do... Quem está acompanhando aí? Para vocês verem que não sou eu que estou falando. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então por isso que Jesus tem essa preocupação de que nós venhamos nos purificar. Porque muitas pessoas têm aquela visão dizendo, olha, eu já aceitei Jesus, já estou salvo. Já aceitei Jesus, então nós somos salvos pela graça. Mas o que está escrito em Romanos 8? Primeiro, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quais são esses que estão em Cristo Jesus? Continua lendo, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E já não faz mais a sua própria vontade, já não anda mais do jeito que quer, já não faz mais o que quer, mas vive segundo o Espírito. Então é isso que prova que estamos em Cristo Jesus. Não é quando nós fazemos algo na casa do Senhor, não, é quando nós paramos de viver segundo a nossa própria vontade. É quando nós, aleluia, glória a Jesus, estamos em casa, somos crentes. Estamos na escola, somos crentes. Estamos em qualquer lugar, representamos a Ele. Então, no verso de número 9, continua dizendo, qualquer que é nascido de Deus, não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E que semente é esta? Aleluias. A semente, a palavra, aleluias, o Espírito Santo. Ter comunhão com Deus, meus irmãos. Aleluias, é se abster de todo o pecado. Aí muitas pessoas vão dizer, pastor, mas eu não tenho pecado. 1 João capítulo 1 no verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentirosos, e a palavra não está em nós. Aí João continua dizendo no capítulo 2, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, não fique triste, porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo.
E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela veio, ela é o modelo, ela é a bússola. A palavra de Deus, irmãos, ela que nos molda, ela é a receita, ela que nos transforma, ela que nos regenera, ela que muda o nosso caráter, o nosso interior, que muda o nosso velho eu, transforma, faz de nós uma nova criatura. Quem não ama a palavra permanece, irmãos, no velho homem, porque é a palavra que nos transforma, é o Espírito Santo pela palavra que nos transforma. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E no verso 10 diz: e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Aí no verso 2 diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então Jesus, irmãos, Ele nos amou. E João diz aqui que, vede, observe o que Ele fez por nós, com um grande amor. Aleluia, nos amou o Pai, porque Ele nos amou de tal forma, para nos purificar, para nos preparar, para nos separar, para nos, aleluias, nos preparar para o grande dia. Jesus diz: não se turbe o teu coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus, irmãos, vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Às vezes os irmãos estavam esperando uma palavra, aleluia, motivacional, mas para que uma palavra mais motivacional do que essa? Uma palavra que nos confronta. A palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos força a mudar. Por quê? Porque Ele está às portas. E Paulo, ele diz no verso de número 2, do capítulo 12 aos Romanos: não vos amoldeis a este mundo. Então a palavra do Senhor, ela nos purifica, ela tira da nossa mente toda a aceitação que às vezes o diabo quer colocar na nossa mente, para que venhamos aceitar, aleluia, o mundo como é, e se conformar, aleluia. Mas só que Jesus, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não podemos, irmãos, perder o foco do caminho, o foco, aleluia, da caminhada. Jesus diz que o caminho é estreito. O caminho, irmãos, não tem outro, não é outro, não existe outro caminho. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Quando Ele fala de caminho, Ele fala de conduta. Aleluia, glória a Jesus. Eu sei que essa palavra foi forte. Eu sei que essa palavra não atrai, glória a Deus, não atrai, aleluia. Mas eu sei que ela não volta vazia. Aleluia, eu sei que eu vou embora em paz com Deus para minha casa. Vou deitar a minha cabeça no travesseiro. Eu vou dizer: Jesus, eu fiz o que o Senhor mandou. Entreguei o recado. Agora quem não recebeu, já não tenho mais, aleluias, já não tenho mais culpa nisso. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não vim aqui pregar doutrina ou tirar a autoridade do pastor, mas eu vim pregar a palavra de Deus. Glórias, glória a Deus. O meu jeito de pregar é esse: é pregar
a palavra daquele que me libertou, aquele que me transformou, aquele que é justo, aquele que é santo. E ele diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então eu agradeço a oportunidade, aleluia, e devolvo o que é de Deus.